Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do Dr. Licurgo, meus colegas de mesa, e também queria agradecer, em primeiro lugar, ao Walter Lobato pelo convite e cumprimentá-lo pela magnitude do evento, e me juntar à homenagem à ilustre professora Isabel Derzi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores juristas brasileiras já faz tempo, mas da atualidade, e com uma cultura jurídica e humanística imensa e ainda mais com tanta contribuição à ciência do direito como ela tem dado. O tema é muito oportuno, quer dizer, o tema genérico desse painel é muito oportuno, como outros, evidentemente, do Congresso, porque refletem questões atuais e questões que se repetem. Questões, às vezes, não vistas pela primeira vez, pelo menos por muita gente, mas que se repetem. Como é o caso aqui da reforma tributária. O título que me foi atribuído da fala é Reforma Tributária em Tempos de Crise. Em primeiro lugar, eu queria dizer reforma tributária em qualquer tempo, né? A diferença em tempo de crise, no meu modo de ver, é que ela tem que ser efetivada e rapidamente, mais rapidamente do que se tem falado. Desde que eu me conheço por gente, como adulto e como estudante de direito, eu ouço falar em reforma tributária, quando na verdade a única reforma, a última reforma tributária que nós tivemos mesmo, como foi ressaltado pelo professor Schwery hoje de manhã, foi a emenda constitucional de 18 de 65, né, cujos fundamentos passaram para a Constituição de 67, 69 e para a Constituição de 88 também da mesma maneira. Todo mundo reconhece, ou a maioria que já se importou em pensar sobre o assunto, a importância desta reforma, né? Eu já vou dizer como eu fiz para preparar esta fala. Eu fui colhendo daqui e dali, principalmente de economistas, porque eu acho que isso na verdade é mais uma questão política, tributária, do que propriamente jurídica. Eu vou dar alguns palpites jurídicos também, mas é uma questão que os economistas teoricamente conhecem melhor que os juristas, os estudiosos do direito. E algumas informações que eu tenho aqui foram estatísticas de pesquisas que foram formuladas ao longo do tempo. Nós teríamos, segundo uma dessas fontes, mais de 60 tributos estaduais, municipais e federais. Acho que isso já serve para assustar e dizer que alguma coisa não está muito certo e que se precisa pensar nisso. E, em segundo lugar, ou talvez juntamente com essa informação, é a proporção da nossa carga tributária com relação ao PIB, né? Que, segundo algumas fontes, é atualmente de 34,5%, segundo a OCDE, aqui agora em 2016, é 33,4% do PIB, com certeza, segundo eles, a maior da América Latina. Então, quer dizer, em que lugar ela fica no âmbito mundial, acho que não vem tanto ao caso. Sabemos todos que é uma carga tributária elevadíssima, que só países extremamente desenvolvidos têm muito maior do que ela, como, por exemplo, dados de 2010, na Dinamarca era de 48,2%, na Suécia de 46,4%, na Itália de 43,5% e na Bélgica de 43,2%. Ou seja, nesses países a carga tributária é bastante superior até à nossa, mas, em geral, a população vê o que é feito com o dinheiro arrecadado, coisa que nem sempre, para ser modesto, acontece aqui no nosso país, infelizmente. E também trouxe uma citação do Roberto Campos, que foi um grande economista, né, do século XX, não há tanto tempo falecido, que fala o seguinte: dizia um humorista inglês que há duas coisas de difícil implementação: as promessas de campanha política e as ideias sobre as quais todo mundo está de acordo. A reforma fiscal de que tanto se fala participa dessas qualidades. E é isso mesmo.
É exatamente isso. Todo mundo está de acordo que a reforma precisa ser feita, mas até agora pouco aconteceu. Parece que uma conclusão que se chegou até agora, de algumas décadas para cá, é que uma reforma grande do tipo da que foi feita em 1965 é muito difícil de fazer. Então ela pode ser feita aos poucos, ou poderia ser feita aos poucos, se não estivéssemos numa crise violenta como estamos agora, e há alguns empecilhos para que isso aconteça, relatado por certos economistas, eu acho que facilmente constatáveis, na verdade. Há interesses de setores específicos. Então, uma série de incentivos fiscais, alíquotas reduzidas, regimes especiais que estão incrustados na legislação tributária e, obviamente, os beneficiários destas distorções resistem a mudanças. Em segundo lugar, pelo fato de o Brasil ser uma federação, o que também já causa inúmeros transtornos, vamos pôr assim, entre aspas, em matéria tributária. Sabemos que muitas das discussões judiciais que são levadas até o Supremo Tribunal Federal têm a ver com algum tipo de ligação com a desobediência ao pacto federativo, vamos dizer assim. Uma das grandes reformas, os estados e municípios não aceitam perder receitas. E uma das propostas que é quase uniforme, unânime com relação a todos os autores, é se criar um imposto nacional cobrado pela União, do tipo do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Né? E isso mexeria, claro, obviamente, com as receitas de estados e municípios, tendo que ser suprido essa falta por alguma outra situação que é difícil de imaginar, de contentar a todos. Então, quer dizer, talvez, como também foi relatado hoje de manhã, na época, em 1965, quando essa reforma foi feita, vivíamos num período autoritário. Então era fácil, você simplesmente impunha a reforma. Né? Coisa que hoje, pelo menos sob esse aspecto, felizmente não pode mais acontecer. Aqui, professor Fernando Rezende, economista, né, ele diz que 3 princípios básicos devem reger o regime tributário, o sistema tributário. A simplicidade, a flexibilidade e a eficiência. Parou. The microphone cut off to the speaker. Então, a simplicidade... Tá funcionando? Alô? A simplicidade, a flexibilidade... As I was saying, simplicity, flexibility. Temos uma concorrência desleal. A simplicidade, a flexibilidade e a eficiência. Eu acho que a simplicidade tem a ver com a simplificação das normas tributárias, não é? Ele encara que ele diz, as regras devem ser claras e fáceis de serem compreendidas, de tal forma que as empresas não precisem contratar especialistas em direito e contabilidade para interpretar a norma. Isso eu vou repetir algumas vezes durante isso. Se é melhor, posso mexer melhor as mãos. Embora não seja italiano, eu tenho mania de falar com as mãos. A simplicidade, eu acho que é uma coisa que é uniforme, unânime, todo mundo, mesmo o cidadão que não conhece nada de direito tributário, percebe a complexidade do sistema tributário, que eu não sei se pode ser não complexo, mas com certeza eu tenho certeza de que não precisa ser tão complicado como é o nosso sistema. A flexibilidade, segundo ele, as regras tributárias precisam ser ajustadas de forma mais fácil. Não podem fazer parte do texto constitucional, como ocorre hoje, em que qualquer mudança exige negociações políticas muito difíceis. Veja, ele é economista e foi político, diplomata, etc. e tal.
Eu não concordo nem um pouco com esta afirmação. No meu modo de ver, está muito bem feito, colocado na Constituição. Sou absolutamente contrário a se retirar da Constituição o que constituições de outros países estão tentando colocar. Muita coisa que nós temos na nossa Constituição, em outros países se chega por meio da interpretação. Nós não precisamos nem disso. Nós temos exposto na Constituição. E me lembro, existia um projeto do então senador Serra, querendo desconstitucionalizar a matéria tributária. Nós vemos a quantidade de absurdos que acontecem com o direito tributário constitucionalizado. Quer dizer, imaginem se isso for retirado da Constituição. Do mesmo jeito que existe dificuldade de negociação para mudar a Constituição em certos aspectos, mas se consegue quando se quer, vejamos a quantidade de emendas constitucionais em matéria tributária, aí vai haver muita facilidade para mudar qualquer coisa da legislação tributária, e daí com as consequências que todos imaginamos. A eficiência, o sistema tributário, segundo ainda o Rezende, o sistema tributário não pode comprometer e criar embaraços para a produção brasileira competir no mercado internacional e doméstico, como ocorre agora. As regras precisam ser eficientes para estimular a produção. Eu acho que isso ninguém nega, quem pensar mais um pouco, não precisa nem ser economista, e só constatar a realidade, ver que isso acontece e isto tem formas de ser combatido e precisa se aproveitar essa oportunidade de hoje para efetivamente combater esses pontos nevrálgicos importantes e que até agora parece que estão patinando. Já a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, para ela os principais pontos da reforma tributária seriam assegurar a desoneração tributária completa de investimentos e exportações. Em termos de investimentos, eu não tenho certeza se seria a melhor maneira simplesmente desonerar. Quanto às exportações, me parece que sim, e eu acho que isso é também quase que uniforme. Não é? Unificar as características dos diversos tributos sobre circulação de bens e serviços, IPI, PIS/PASEP, COFINS, ICMS, ISS, CID de combustíveis, mesmo que permaneçam independentes, de modo que o sistema de tributação sobre valor adicionado seja compatível entre eles. Eu vou reforçar aqui porque esta é uma das propostas que desde talvez 12 anos para cá se vem de tempos em tempos remexendo. Quer dizer, em outras palavras, criar-se um IVA federal. Seria realmente o ideal. Primeiro porque o IVA, que eu tenha conhecimento, em todos os demais países em que ele existe, ou existe algum imposto desse tipo, ele é atribuído ao ente central, né, o que facilita muito. Tanto é que, às vezes, professores estrangeiros, quando têm conhecimento que nosso ICMS é estadual, perguntam, mas como pode funcionar? Não funciona, né? Porque é óbvio que é muito difícil, não funciona como nós sabemos que funciona. Né? É claro que isso tem um problema muito sério que tem a ver com o federalismo, né, com a autonomia dos entes, e no caso estaduais. Quer dizer, você vai tirar a maior fonte de receita dos entes estaduais e, evidentemente, tem que propor uma substituição a isso. Mas isso todo mundo é uniforme em dizer. E seria uma grande vantagem, me parece, em termos de simplificação também. Porque à medida que nós agregássemos o ICMS, talvez a própria COFINS, o IPI eu vou falar à parte, mas o ICMS, no imposto, e o ISS, nós já tiraríamos da frente inúmeros problemas que nós temos em questão de conflitos em matéria tributária entre esses impostos. Né? Unificar as contribuições para a Seguridade Social, aqui eles propõem, a CNI ainda estou dizendo, propõe a criação de uma contribuição sobre o valor adicionado, seria um valor adicionado sobre o IVA federal. Garantir a não cumulatividade da tributação sobre o valor adicionado com o uso pleno e imediato como crédito de todos os valores pagos do tributo nas fases anteriores da cadeia produtiva. Acho que isso é um ideal perfeitamente realizável, que simplificaria muito e traria benefícios a todos. Né?
Eu vou pular alguns pontos, porque senão também não daria tempo de mencionar todos, porque, obviamente, cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado, então tem algumas coisas muito específicas que são interessantes para a Confederação Nacional da Indústria, não necessariamente seriam interessantes para outros setores e nem para a cidadania. Né? Simplificar e atualizar, nos termos da experiência mundial, a tributação sobre a renda. Concordo plenamente, rever o imposto sobre a renda, principalmente fazendo respeitar a Constituição em matéria de capacidade contributiva mais de perto, né, do que hoje ainda é. Unificar o imposto sobre a renda pessoal jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido. Ainda propõe a ampliação dos prazos de recolhimento do IPI e PIS/COFINS, de modo a adequá-las ao efetivo prazo de recebimento das vendas pelas empresas. Isso é um problema que eles constatam no seu dia a dia, né, que é perfeitamente compreensível. Ora, por exemplo, isso não precisa de reforma constitucional para ser feito, né, basta vontade política para que isso seja realizado. Né. Agora eu trouxe aqui uma visão de um trabalho feito recentemente publicado pelo professor Eurico Vicente, Isaías Coelho, Nelson Machado e Bernard Appel, que diz que os tributos que incidem sobre o consumo de bens e serviços, ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISS, são complexos, descoordenados, cumulativos, repletos de obrigações acessórias e geradores de enorme contencioso. Isto também é mais ou menos uniforme, em outras palavras, em todos aqueles que se detiveram em pensar em reforma tributária, em fazer propostas para uma reforma tributária. E em termos jurídicos, aí sim eu vou palpitar em termos jurídicos, quer dizer, a OCDE tem também um estudo recente sobre a ampliação da tributação dos impostos indiretos, utilizando os impostos indiretos, principalmente em países menos desenvolvidos. O que não seria o ideal, porque parece claro que isso é mais injusto com as camadas que têm menores possibilidades financeiras. Não é? E, além de tudo, aí vai o pontinho jurídico que eu queria ressaltar, isto nós vemos acontecer no Brasil já faz tempo, a ênfase na tributação sobre a tributação sobre utilizando tributos indiretos. Né? Quando a nossa Constituição fala, no artigo 145, que a tributação terá caráter pessoal, né? E será graduada de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. Ainda que haja seletividade de alíquotas, etc. e tal, como uma forma de aplicar a capacidade contributiva nesses tributos chamados indiretos, evidentemente não é neles que essa capacidade contributiva pode ser mais bem realizada, e também não é neles que se vai respeitar a pessoalidade como determina pela Constituição. Quer dizer, a Constituição determina a pessoalidade e o caminho que se vai indo é exatamente o contrário. Né? Alíquotas do IPI e ICMS variam enormemente, isso ainda é uma crítica do professor Eurico, né? E comparações internacionais indicam que a arrecadação oriunda dos tributos sobre consumo é bastante elevada no Brasil, enquanto na Constituição determina que tem um caráter pessoal, isso já é acréscimo. Isso, obviamente, prejudica o ambiente de negócios, isso tudo, não só a tributação, não a tributação especificamente sobre tributos indiretos. E leva a uma consequente falta de transparência. Sugeriria eu, quer dizer, esta questão da tributação do IVA federal, acho que é uma coisa que podia ser feita, uma uniformização da legislação, incluindo-se no IVA o ICMS, para acabarmos com esses conflitos. Descobrimos uma maneira de compensar isso para os estados e para os municípios, e acho sim que seria interessante haver um imposto especial, como é chamado em alguns lugares, ou imposto sobre o luxo, que seria um IPI extremamente pontualizado, né, para artigos de luxo, supérfluos, etc. e tal, como existe ou já existiu em alguns países, talvez esse sim deixando arrecadação para outras pessoas políticas. Né? Não podemos nos esquecer
da tributação sobre a forma indireta, né? que é, por exemplo, a distribuição de recursos da União para fundos de participação de estados e municípios, mudar ou adequar esses critérios de participação nesses fundos, de acordo com o próprio critério de rateio tem que ser feito de acordo com o esforço fiscal de cada ente federativo, não simplesmente dar-lhes isso a ponto de que, como acontece hoje em dia, muitos entes vivem à custa simplesmente do repasse desses recursos sem se preocupar com a sua própria arrecadação. E não nos esqueçamos que isso é uma forma, ainda que indireta, de repartição das receitas. Também não podemos esquecer de pensar no orçamento. Nada adianta termos um sistema tributário eficientíssimo, brilhante, juridicamente perfeito, justo, etc. e tal, se não pensarmos no gasto público. Então, cada vez mais termos noção de propor e propugnar pela austeridade do gasto público, pela eficiência e racionalidade. Isso é absolutamente necessário. Vou me deter um pouco. Deveres acessórios é um outro ponto, deveres acessórios, obrigações acessórias, deveres fundamentais, como queiram chamar, é um outro ponto que me parece relevantíssimo, que também de uma certa maneira foi mencionado hoje de manhã. Cada vez mais o fisco, o Estado em geral, atribui funções ao particular, funções que deveriam ser suas, por sua própria natureza, né? E por conta e risco dos particulares, e cada vez mais com mais gravames se ele faz as coisas fora do figurino. Né? Então, isso propicia com que nós possamos defender também o chamado dever de informação. No mínimo, o fisco tem que informar muito claramente como o contribuinte deve agir para pagar corretamente seus tributos, sem ele ter que contratar escritórios de contabilidade e advocacia especializada, correndo ainda o risco de o advogado interpretar diferentemente do fisco. Né? Então, esse é um problema muito grande. Pensarmos também na reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, acho fundamental. Não adianta a reforma tributária sem a reforma do orçamento. A reforma do orçamento, não, quer dizer, uma nova visão da austeridade, de controle do orçamento, dos gastos, e a reforma previdenciária me parece importantíssima. Antes disso tudo, claro, se eu puder optar como cidadão, a reforma política. Né? E aqui eu trouxe um trecho do professor Geraldo Taliba, quando fala da simplificação. Duas linhas de ação impõem-se para realizar a simplicidade, a parcimônia equilibrada e o harmonioso esquema da Constituição de 88, em matéria tributária. Enxugar a legislação, simplificar os procedimentos e reduzir o que ele chama de burocracia de contorno, que envolve os tributos, citando a Alessi. Ou seja, uma coisa que ele deve ter escrito, obviamente, há mais de 20 anos, porque faz 20 anos que ele faleceu, né? E então fica atual até hoje. E eu fui cavar também, eu me lembrava que eu tinha escrito algo sobre reforma tributária. Eu sei que eu sou antigo, de vez em quando eu me assusto quando vejo certas coisas que eu escrevi e fui ver que é de 96. Né? Mas eu já falava exatamente isso, da clareza legislativa, da legislação enxuta, a simplificação das obrigações dos contribuintes, que realiza funções que caberiam à administração, a estabilidade da legislação e o respeito à capacidade contributiva. E, por fim, porque eu já fui realmente alertado, como diria o professor Walter Deus Crônica, né? É preciso cautela, isso eu também escrevi em 96. É preciso cautela para que, a pretexto de se reformar, não se atingem devidamente alguns princípios que são fundamentais para a cidadania e para o próprio Estado. Que eu acho que é um risco grande que nós corremos devido a essa premência de se resolver todos os problemas que não foram resolvidos durante décadas em poucos meses. Muito obrigado pela atenção.